Olá, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo sobre Machine Learning deste canal. Este primeiro vídeo dá uma introdução ao uso de Machine Learning para a classificação de texto. Irei aqui falar um pouco sobre Fully Connected Neural Networks e também um pouco sobre Convolutional Neural Networks. Assim, nada muito aprofundado em termos teóricos, não é? Assim, uma pequena overview. Mas depois, no desenvolvimento do código, através de exemplos, irei explicar melhor algumas partes essenciais. Antes de avançar, peço que subscrevam o meu canal, vá lá. Façam like, partilhem o vídeo, que assim, se eu obtiver um bom feedback, começarei então a fazer vídeos mais detalhados sobre Machine Learning e também mais vídeos. Então, vamos lá. Uma Fully Connected Neural Network é uma rede neuronal totalmente conectada. Ela tenta então reproduzir o comportamento do cérebro humano, em que temos os neurónios, que trocam informações entre eles, de forma a obter o resultado final. Nós, humanos, olhamos para algo e identificamos o que é aquilo. Nós olhamos para um computador e sabemos que é um computador. Então, nós, como podemos ver aqui na imagem, temos um layer de entrada, o input layer. Podemos ter dentro da rede neuronal um ou mais hidden layers, as chamadas camadas escondidas, e depois temos então o layer de saída, o output layer. Cada neurónio está conectado a todos os outros e nesta conexão existe um weight, um peso e um bias em que a rede tem como objetivo ajustar este weight de forma a otimizar o resultado da sua previsão. Este processo tem então como objetivo reduzir o loss. Então, mas o que é o loss? O loss é então a diferença entre o resultado previsto pela rede neuronal, pelo nosso algoritmo, e a diferença para o resultado verdadeiro. Por exemplo, a nossa rede neuronal diz que o resultado é 2.2, mas o resultado verdadeiro era 2.8. Então o loss é essa diferença. E então, com base no loss, a rede neuronal vai usar uma função de otimização para o loss, que se baseia no cálculo do gradiente descendente dessa mesma função de loss. E assim o algoritmo vai ajustando os weights de forma a produzir umas previsões mais acertadas. Sei que está a ser muito complicado até agora, mas depois na parte prática vamos perceber melhor estes conceitos. Este género de redes neuronais é então utilizado para classificações de texto, também pode ser para outras géneros de classificações, e costumam utilizar datasets tabulares, ou seja, tabelas como um dataset. Temos, por exemplo, ficheiros Excel ou ficheiros do género .csv, que são separados por vírgulas. Vamos ver um exemplo um pouco mais à frente. Este género de redes neuronais é então muito usado em sistemas que têm uma aprendizagem supervisionada. O termo em inglês é Supervised Learning. E neste tipo de abordagem nós indicamos ao algoritmo de inteligência artificial o input e o output, ou seja, a classe a que pertence aquele input, de forma a ele treinar com isso. Por exemplo, podemos dar como input à nossa rede neuronal algumas frases e dizemos se aquela frase é spam ou não, que é esse o output que nós queremos ter. Mas daqui a pouco vamos perceber melhor com os exemplos práticos como é que isto funciona. Então, para classificarmos o texto, nós estamos perante alguns problemas. Não apenas o problema da classificação em si, mas também o facto que os computadores e os algoritmos de machine learning não conseguem perceber o texto como input direto. Então temos de arranjar a maneira de traduzir o texto para algo que os algoritmos reconheçam. Existem algumas formas de o fazer e vou falar um pouco sobre duas delas. Primeiro, o Bag of Words. Então, o Bag of Words consiste na representação do texto como um vetor de números, que indica a ocorrência ou não das palavras do documento completo naquela frase específica. Vamos agora perceber melhor como é que isto funciona. Nós temos aqui estas três frases à esquerda. John likes to watch movies, Mary likes movies too, and John also likes to watch football games.
O primeiro passo é então identificar as palavras usadas e guardá-las como nosso dicionário de palavras, o nosso bag of words. As palavras que vão para o dicionário não aparecem repetidas, isto é, a palavra John entra no dicionário apenas uma vez, embora esteja várias vezes aqui naquilo que nós chamamos o documento. Temos aqui as 3 frases e John aparece 2 vezes, likes 3 vezes, mas aqui no nosso bag of words aparece apenas John e likes uma vez. De seguida, e agora utilizando um exemplo simples, vamos usar o método de utilizar o número 1 a dizer que a palavra está naquela frase e o número 0 para quando a palavra não está naquela frase. E vamos usar a ordem da nossa bag of words aqui, a vermelho, como ordem do nosso vetor. Então, sendo assim, na primeira frase é fácil de ver que, como aqui John likes to watch movies, ou seja, os primeiros 5 valores do nosso vetor vão ser a 1 e os restantes a 0, porque não temos nem Mary, nem to, nem also, nem football, nem games. No segundo caso, o primeiro valor é 0 porque a frase não tem John. O segundo valor é 1 porque a frase tem likes. O terceiro valor volta a ser 0 porque não existe to na segunda frase. O valor o watch também tem valor 0 porque não existe, mas depois o Mary, to tem o valor a 1, assim como movies, e os restantes a 0. E aplicamos o mesmo à terceira frase e temos aqui os nossos 3 vetores que podemos então utilizar para alimentar o nosso algoritmo de inteligência artificial. O TF-IDF é um outro método também utilizado, em que nós somos capazes de identificar as palavras mais raras, pois são aquelas que têm um valor mais alto neste método. Para calcularmos este método, o que nós inicialmente calculamos o TF de todos os nossos termos. Aqui no canto superior direito estou a mostrar o exemplo para o TF para a palavra example. Ou seja, o TF no documento 1 é calculado em que nós dividimos o número de vezes que a palavra aparece no documento pelo número total de palavras do documento. Ou seja, no documento 1 não temos a palavra example, portanto é 0 a dividir por o total, que são 5. No caso do documento 2, temos então a palavra example aparece 3 vezes e é dividir pelo total, que são 7 palavras, 7 termos, que dá 0.429. Quando estamos a falar do IDF, nós vamos calcular então o logaritmo do número de documentos que nós temos a dividir pelo número de documentos em que o nosso termo ou a nossa palavra aparece. Neste caso, example, nós temos 2 documentos, aqui, mas só a palavra example só aparece no segundo documento, portanto é logaritmo 2 sobre 1, que é 0.301. Depois então vamos calcular a multiplicação do TF pelo IDF, de forma a obter o nosso TF-IDF, que nos dá então este resultado, e podemos utilizar estes valores no nosso vetor, como vimos há pouco no caso do bag of words. Vamos agora debruçar-nos sobre a classificação de texto, mais propriamente. Vamos aqui ver o exemplo do nosso dataset, o dataset que vamos usar no exemplo prático, em que nós vamos ter uma frase como input e vamos identificar se é spam ou não. Este dataset está disponível neste site, é um dataset público para Machine Learning. Nós podemos ver que o que nos interessa mais neste dataset é a frase em si, aqui representada como content, e a classe a que corresponde, ou seja, se é spam ou se não é spam. Lembrem-se que nós estamos aqui a falar de Supervised Learning, então o dataset de treino tem o input e a classe real para que o algoritmo possa aprender com isso. Mas, quando nós vamos testar, no final apenas lhe damos, quando fazemos depois outras perguntas, apenas lhe damos a nossa frase e ele aí já, perante aquilo que aprendeu, vai nos dizer se é spam ou não. No nosso exemplo, iremos usar o Keras, que nos permite então desenvolver
redes neuronais, ou seja, criar redes neuronais e utilizar o TensorFlow de uma forma muito mais, digamos que simplificada. E vamos então passar ao desenvolvimento do código.